Eu sou o servo missionário Roberto. Nós temos nessa atualidade muitos hereges que não vivem segundo a mesma unidade, que quer perseguir a igreja, que é coluna sustentáculo da verdade, porque a verdade está na igreja. Como a gente conhece a verdade? Segundo Tessalonicenses 2,15, pela tradição, magistério da Sagrada Escritura. Hoje nós vemos nessa atualidade igrejas, fundadores, homens, não pregam o mesmo evangelho. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1, do 6 em diante, não há dois evangelhos pregados, há um só evangelho. São apenas pessoas que semeiam confusão no verdadeiro evangelho de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar com essa desunidade. Roga-vos, 1 Coríntios 1,10, roga-vos, irmão, Bíblia protestante, João Ferreira Almeida, corrigida, né? Roga-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejas unido em um só mesmo sentido e em um mesmo parecer. Olha o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar. Está no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, na mesma unidade. Hoje nós vemos essas bilhões de igrejas fundadoras, homens, totalmente uma contra a outra. Não tem unidade uma com a outra. São mestres que apartaram da verdade, segundo Timóteo 3 e 4. Mestre se apartaram da verdade e se atiraram a fábulas. A Bíblia nos ensina o quê? Nós temos que seguir a tradição do magistério, porque o magistério é a coluna sustentável da verdade, porque é a igreja. Colossenses 2, Cristo é a cabeça, o foco central. Aí vem esses homens fundam a sua igreja. O protestantismo nasceu em 16 séculos de atraso. Em 1700 ali, por Martinho Lutero. E cada um diz que pregar a verdade, com uso pessoal da Bíblia. Segundo Pedro 1,20, não podemos ter uso pessoal da sola Escritura. Olha só que interessante. Timóteo. Segundo Timóteo. Olha o que vem nos ensinar. Por que que você vê nessa atualidade aí? Bilhões de igrejas. E cada um se diz a verdade. Não, Cristo fundou só uma igreja. Segundo Tessalonicenses 3,15, guardai a tradição. Nós temos que seguir a tradição. Olha só que interessante. 3:4. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixões e períodos de escutar novidade. Ajuntarão mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. O que é apartarão da verdade? Se apartarão da verdadeira igreja, irá fundar a sua própria igreja. Por isso que você vê essas divisões. Já foi profetizado pela Bíblia. Ó, a Bíblia protestante, ó, 3:4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, desviarão os ouvidos da verdade, voltado a fábulas. Ó, a Bíblia protestante. Por que o apóstolo Paulo vem falar, vem repreender divisão? Porque o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós temos que estar no mesmo, em unidade, em mesmo sentimento, no magistério da igreja, como os primeiros cristãos viveram, pregaram e caminharam numa só unidade, na tradição do magistério. E a Sagrada Escritura não tinha, era anunciada oralmente, depois veio a Sagrada Escritura guardado, compilado, organizado pela igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. Que a verdade está na igreja.
baluarte da verdade. Olha só que em Romanos, lá no finalzinho, Romanos 16, 17, 18, ó. Rogo-vos, irmão, de que desconfieis daquele que causa divisões e escândalo, apartando da doutrina que recebeu, evitai-os. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavra dissecada e línguas lisonjeiras enganam os corações sempre. Em 2 Tessalonicenses 3,6, apartai daquele que causa, que não vive segundo a tradição. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, está nos repreendendo a se afastar daquele que causa divisão e não vive segundo a sã doutrina, a tradição. Nós temos que se apartar desses falsos mestres, desses falsos evangelhos, para a gente não se corromper e não entrar na ladainha deles, na astúcia deles, nas fábulas, nas novidades. Não, guardar a tradição da igreja. No mesmo sentimento, na mesma unidade, Efésios 4, 5, um só corpo, uma só fé, um só espírito, um só batismo. Romanos 8 foi proclamado uma só fé, uma só unidade, uma só igreja, um só pastoreio em João 21, do 15 ao 17. A Bíblia mostra vários trechos repreendendo. Filipenses 2,2, mesmo sentimento. O que você vê aí são igrejas, fundador, homens que se apartaram da tradição, do magistério. A Bíblia diz para nós se afastar dessas pessoas, meu irmão. Sim, nós temos que amar o irmão, sim, mas se afastar dessas doutrinas diabólicas. Seja louvado, Senhor.